E o texto nos diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-te teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Os irmãos podem sentar? Dividir esse texto em 7 partes para a gente tentar compreender melhor. E esse termo, lança teu pão sobre as águas, é bastante pregado e conhecido também. De repente, para nós, no contexto de Porto Alegre, onde a maioria das pessoas tem uma espiritualidade mais sincrética, talvez pensar em lançar o pão sobre as águas nos lembre aquele pessoal que usa do rio Guaíba para fazer suas ofertas, os seus agradecimentos, colocando coisas ali no rio. Obviamente, isso não é um texto para respaldar esse tipo de espiritualidade e uma interpretação equivocada. Assim também como literalmente a gente não poderia pegar um pão, simplesmente embrulhá-lo em plástico ou qualquer outro material e colocá-lo no rio esperando que dias depois alguém necessitado fosse lá pegar, uma vez que provavelmente ele tivesse ali já mofado ou sem condições de ser utilizado. Ainda mais sendo dito dentro de um contexto, em uma época em que havia escassez de alimento. Então a gente já alimenta duas interpretações totalmente fora. Mas existem outras duas que são mais utilizadas. E a menos utilizada dessas duas é talvez significar, à luz do verso 2, que lançar o pão sobre as águas e repartir também tenha alguma relação com compartilhar com as pessoas ou com aqueles que são mais necessitados. Nesse sentido, a mensagem é que se formos generosos com as pessoas, mais cedo ou mais tarde, quando nós necessitarmos, essas pessoas vão nos ajudar também. Quem sabe, ainda, lendo Provérbios 19:17, que diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Ainda com essa perspectiva em mente, quem sabe, repartir com 7 seja algo muito bom, repartir com 8 melhor ainda. E aí, a gente olha lá para Lutero e ele diz: seja generoso todos enquanto puder. Use suas riquezas para fazer o bem sempre que puder. Mas será realmente esse o sentido do texto que a gente está lendo aqui? Ou apenas outras interpretações? A ampla maioria entende de forma diferente e tem mais relação com significar como investir no comércio internacional. E aí vocês podem ficar tranquilos, porque eu não preparei a mensagem aqui vendo vídeos do Primo Rico, do Me Pouco, não se trata exatamente disso, né? Mas existem muitas passagens, irmãos, para justificar nossas boas ações. E nós não podemos puxar o texto para querer que ele diga alguma coisa que nós temos interesse que ele diga, né? Mas muito pelo contrário, nós devemos ter em mente para entendermos que tudo que fizermos para o reino de Deus existe um propósito. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:58, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. E se tratando de trabalhar para Jesus ou contribuir para o reino de Deus, nós somos constantemente tentados a fazer as seguintes perguntas.
Se eu orar por aquela pessoa, as minhas orações serão respondidas? Eu dou dinheiro para os pobres, ajudo os necessitados, mas isso realmente muda a vida deles? Postamos alguma coisa evangélica nas redes sociais, mas será que alguém realmente vai ser salvo por causa disso? Eu tenho um bom testemunho frente ao mundo, diante da sociedade, mas será que isso realmente importa para eles? Será que eles levam isso em consideração? Em Eclesiastes 11, o pregador instrui a viver com ousadia, não permitindo que as incertezas da vida nos impeçam a assumir os riscos por meio da fé para a glória de Deus. Ou seja, a melhor parte da sabedoria espiritual proposta pelo sábio aqui não é a cautela, mas a coragem por meio de Jesus Cristo. Portanto, a maneira de interpretar esses versículos não é como um chamado para a filantropia generosa, simplesmente ser bondoso para todo mundo, mas um chamado para um investimento prudente. Obviamente, né, irmãos, com implicações espirituais. Então, o pregador nos convida a tratar os negócios espirituais da mesma forma, com prudência, como tratamos as coisas quando investimos para o reino de Deus, seja o nosso tempo, seja os nossos talentos, seja o nosso dinheiro, porque nada desse investimento que fazemos para o reino de Deus se perde. Mas se quisermos bênçãos, então, de um Deus que é amoroso e é generoso em nos abençoar, nós temos que ter essa ousadia e dar esses passos de fé. E aqui, quando eu falo em negócios prudentes, negócios espirituais, não interpretem mal novamente. Eu sei que a igreja aqui tem maturidade para entender isso. Não se trata de ligar a TV na madrugada e assistir Teologia da Prosperidade ou aquele horror que faz o Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos ver aqui um conselho bíblico, efetivamente, sobre finanças, mas, como eu disse, obviamente, também com implicações espirituais. Então, para entendermos lança teu pão sobre as águas, nós precisamos saber que os navios de viagem comercial antigamente iam para suas viagens e demoravam muito para produzir algum tipo de lucro e voltar. Quando a gente lê em 1 Reis 10, 22, abre aspas, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. E o sábio escreve em Provérbios 31:14, aquela conhecida passagem a respeito da mulher virtuosa, e diz que ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Então, se nós olharmos para o verso 2, vemos como o pregador nos instrui a apostar não tudo que temos numa cartada só, mas ele diz, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá sobre a terra. Então, no mundo financeiro, é o que as pessoas querem dar mais a parte aí, é o que chama de diversificar os investimentos. Um exemplo bem fácil de a gente lembrar é a Amazon, por exemplo, que no início vendia livros e hoje investe em negócios espaciais. Tem tecnologia, enfim, vende assinaturas de streaming. Eles diversificaram os investimentos dele, porque se um desse errado, algum dos outros compensaria aquela falta de lucro. Então, justamente por não saberem que mal sobrevirá sobre a terra, vejam só a sabedoria bíblica aqui sendo aplicada, um pouco assim secularmente. A gente não sabe que mal virá sobre a terra, se guerra, se problemas climáticos, se nós teremos problemas de saúde, ou a pandemia, como a gente ainda está vivendo. Em vez de simplesmente arriscar tudo, nós devemos planejar o futuro incerto e possivelmente infeliz, como normalmente é o tom da carta de Eclesiastes, para aquele que não tem Deus na sua vida. Se formos sábios, investiremos os nossos investimentos, esperaremos que esse investimento dê certo. Se ele não der certo, ele será compensado, então, por algum dos outros investimentos que nós fizemos. Se eu repartir somente com um, que garantia eu tenho que esse também terá como me ajudar no futuro? Então, reparto com 7 ou 8, para quem sabe ainda mais pessoas, e as probabilidades aí aumentam. O pregador chama os seus leitores a aceitarem uma vida com Deus, que é desfrutá-las independente das suas provações e perplexidades. E aqui, irmãos, uma aplicação, existem muitas formas de a gente aplicar, mas uma aplicação desse conselho financeiro e sólido para questões espirituais no reino de Deus.
um irmão que era presbítero aqui na igreja, que há pouco tempo faleceu, no leito do hospital, descobriram que existia uma vacina que custava, um remédio que custava R$9.000. E essa família não tinha como pagar esses R$9.000. Né? Então, eu estava num grupo do WhatsApp, os irmãos começaram a fazer o levantamento ali. Eu lembro que em questão de 1 hora, assim, disseram, olha, parem de contribuir e de ajudar, porque a gente já conseguiu esse valor para poder medicar esse irmão. Provavelmente ele tem investido na vida dele muito tempo, muito amor, muita dedicação para diversas pessoas. E no momento mais difícil da vida dele, ela simplesmente não, vamos lá, aí, né, para saber acontecer alguma coisa. Mas elas se sentiram compelidas, né, a realmente ir lá e fazer alguma coisa por aquele irmão. E aqui não entra no mérito do resultado, mas simplesmente dessa ação que foi feita, e que a igreja se uniu para poder estar junto naquele momento de tanta dor e sofrimento. Então, igreja, se nós somos igreja, somos um corpo, e se estamos afastados uns dos outros, sem nos envolvermos, sem investirmos tempo com aqueles que estão tristes na caminhada, com aqueles que estão, de repente, desanimados em algum momento, afastados da comunhão, esperando que isso seja feito só por um grupo de pessoas que, de repente, está à frente da igreja, eu pergunto, será que estamos sendo sábios? E eu respondo, não nos envolvemos com a igreja de Jesus Cristo e com os irmãos não é uma atitude sábia. Um exemplo disso é que, como o pregador mesmo disse, um dia o mal vai chegar. Um dia o mal vai nos afligir. E quando esse mal chegar, você gostaria que tivesse ao seu lado pessoas que te amam, que realmente se importam com você, estão chorando por você, orando, ou irmãos que vão fazer aquilo ali porque a palavra de Deus nos diz simplesmente que nós devemos sim orar uns pelos outros. Então, irmãos, quanto mais amamos, mais sofremos. O nosso coração se quebra diante das pessoas que nós temos conhecimento, das pessoas que nós compartilhamos as coisas, nós vivenciamos as coisas. E aqui talvez seja a primeira aplicação dessa mensagem da manhã. E se olharmos para Jesus Cristo, que ele fala lá em Mateus 25, 24 ao 28, onde ele fala ali a respeito dos investimentos do seu reino. Veja que interessante, porque aquele servo pega o seu talento, o seu único talento em terra. Então, Jesus vai lá e diz, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o teu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhes ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem se lhe será tirado. Então, sabemos que não se trata simplesmente de dinheiro, não é essa a questão. O reino de Deus retorna. A parte 2. Muitos de nós esperamos o momento certo para fazermos os negócios de Deus. E nós pensamos assim que as condições melhorarem, eu vou fazer a obra que Deus me chamou para fazer. Eclesiastes 3:4 diz, estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre as águas, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. No que olha para as nuvens, nunca cegará. Então, imagina só se uma dessas pessoas aqui tivesse olhado para as circunstâncias. No Getsemane, Jesus não teria orado dizendo, seja feita a tua vontade. Martinho Lutero não teria enfrentado o poder da igreja na dieta de Worms. David Wilkerson não teria pregado para Nick Cruz e nós não teríamos o desafio jovem. Hudson Taylor não teria ficado quieto apenas olhando, convencido de que não era preciso ninguém trabalhar para sair da tempestade. O Dwight Moody, ao ver a escola bíblica dominical vazia, ele não ia lá para a rua juntar um monte de criança com fome, necessitada, para chamar para dentro da igreja, e teria juntado 80 classes, em torno de 600 a 1.000 crianças. Assim como Frida Wingler também teria batido o pé com seu marido e dito, não vamos para o Brasil, eu não sei nem falar português, eu não sei nem que país é esse. No entanto, ela vai e ainda escreve, se Cristo comigo vai, eu irei.
Se não investirmos sabiamente e não darmos com generosidade, jamais faremos qualquer trabalho espiritual produtivo que resulte numa ceifa para o reino de Deus. Nunca haverá um momento ideal para começarmos. Portanto, o ideal é começar logo. Então, nós estamos aqui hoje desfrutando de liberdade religiosa, de informações abundantes, de a possibilidade de termos contato com pessoas, de termos recursos. Nunca nenhuma geração de cristãos na história da humanidade teve tanto acesso a tantas coisas. E o medo disso, irmãos, o receio que a gente deve ter em mente é que se muito nos é dado, também muito nos será cobrado. Somos frutos, irmãos, de uma cadeia de trabalhos de irmãos que no passado provavelmente jamais se imaginariam que nós estaríamos hoje, nessa manhã, aqui no Jardim Botânico, louvando a Deus. Então, fica aquela pergunta, né? Como será a igreja que nós deixaremos para o Caio, para o Samuel, para o Davi, para a Ivo, para a Sofia, para a Rebeca, para a Isa, para a Ana, para a Elô? Parte 3. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E por vezes, irmãos, nosso inquieto coração insiste em questionar e querer saber as coisas, para querer ter controle também sobre elas. E ninguém gosta de tomar uma decisão sem ter mais ou menos uma ideia do que, ou esperar por um resultado. Muitas vezes, olhando para as coisas de Deus, para os mistérios de Deus, isso nos é perturbador também, às vezes é irritante, é humilhante e é desafiador. Em 2004, os astronautas lançaram o Hubble, o telescópio Hubble, que ficou aproximadamente ali 11 dias fazendo uma fotografia exposta de um determinado campo do universo. E ao final daquela captura, eles foram analisar a fotografia e viram que havia 1000 galáxias, e dentro dessas, de cada uma delas, continham 100 bilhões de estrelas. A gente olha para Jó 5, 9 e ele diz: faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Olha só, o desenho que a gente pode fazer da grandiosidade que é o nosso Deus. Quão grande é Deus, quão misterioso Ele é. E aí, novamente, por vezes começamos a conjecturar por não entendermos os mistérios de Deus. E eu pergunto quem se atreveria a responder. Por que Ele tirou algo de nós que não esperávamos e gostaríamos de guardar, aliás, ou nos deu algo que nunca quisemos ter? Por que as nossas orações não são respondidas e os nossos sonhos não se realizam? Por que Deus escolheu justamente nós para crermos em Jesus Cristo e receber a vida eterna, ao invés de todo mundo ficar lá fora e não receber? Como o Espírito Santo nos capacitou para crermos nas Escrituras e dizermos que ela realmente é a palavra de Deus? Por que o Evangelho se espalha mais rápido, especificamente em um lugar do que em outros? Qual o plano de Deus para as vastas nações e povos que estão perdidos no pecado? Por que a igreja perseguida produz mais frutos espirituais? São perguntas difíceis de responder de fato. Mas, lança teu pão sobre as águas, semeie e não repouses a tua mão. Não espere um contexto melhor para semear, porque a glória de Deus não é nossa. E isso é interessante. Nós não sabemos os planos de Deus, queremos cuidar bem das nossas coisas, e não tem nada de errado nisso, cuidarmos bem das nossas coisas, mas Ele nos chamou para vivermos não somente para nós mesmos e buscando os nossos próprios interesses. Então, vamos imaginar aqui uma questão, hipoteticamente falando. Vamos esperar que nós chegássemos no patamar perfeito para servirmos a Deus, a contribuirmos no reino de Deus. Aí nós diríamos assim: agora sim eu posso servir a Deus, está tudo bem, né? Meus filhos estão criados, estão tudo adultos, estou com dinheiro no bolso, estou com saúde, estou com tempo. Mas isso não sou arrogante, meus irmãos. Quem poderia de fato chegar diante de Deus e dizer assim: agora sim eu posso fazer alguma coisa, né? Porque as minhas condições todas foram atendidas, então agora eu vou te dar uma chance e vou te ajudar.
Então, né, irmãos, nessa hipótese, se Deus dependesse de nós para alguma coisa, certamente muitos não teriam sido alcançados. O dia perfeito, então, para semear nunca vai chegar, porque tem sempre um vento soprando estranho, tem sempre uma nuvem um pouquinho mais escura, que a gente vai. 2 Coríntios 9:6 nos diz: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E ele que semeia com fartura, com abundância se fará. Aí você pode dizer assim: poxa, Augusto, cara, mas eu, sei lá, eu sou biólogo, é isso que eu sei fazer, é isso que eu faço da vida, o que isso tem a ver? Como é que eu posso fazer alguma coisa para o reino de Deus? E uma ideia legal seria, de repente, chamar o Rodrigo para tomar um café e perguntar para ele: cara, eu quero fazer alguma coisa para o reino de Deus, eu quero poder contribuir na minha igreja, eu sei que é uma congregação, né? Eu sei que tem tanto trabalho, assim, mas no dia que eu queria ajudar alguma coisa, eu sempre vejo as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas. Será que elas, de repente, não querem ajuda? Será que eu posso ajudar um pouquinho mais fazendo alguma coisa? Eu tenho certeza que ele vai nos dar algum tipo de norte, nos ajudar a responder esse anseio. Então, irmãos, quando pecadores olham para o labor com olhos carnais, não temos como encontrar motivação para qualquer tipo de trabalho. Mas quando olhamos para o labor com os olhos espirituais, somos lembrados que Jesus Cristo é o Senhor da ceifa e virá no seu devido tempo. E olha só que interessante, porque é exatamente assim na vida de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para João 12:24, diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, produz fruto. Jesus Cristo foi lançado à terra para morrer e ao terceiro dia ressuscitou. A ceifa de sua obra salvífica é perdão e vida eterna para todos os que creem. Após seu feito, irmãos, milhões e milhões de pessoas, pensem, há 2.000 anos atrás, milhões de pessoas estão sendo alcançadas nos mais diversos cantos do mundo, graças à obra de Jesus Cristo. Geração após geração tem sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Parte 4. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, irmãos, realmente é uma alegria podermos vivermos muitos anos e servirmos a Deus todos esses anos, semeando, ceifando. Mas Deus nos dá a oportunidade de provarmos das boas obras de suas mãos, da boa criação que Ele fez. Então a maneira de reagir a tudo isso, a essa passagem, é realmente nos alegrarmos e louvarmos a Deus pela sua maravilhosa criação. Até mesmo se esquecer de orar, meus irmãos. Se você tiver correria do seu dia a dia e esquecer de dar graças pelo alimento, você possa colocar ele na sua boca, sentir o gosto saboroso e dizer: meu Deus, que coisa mais maravilhosa, que coisa boa isso daqui. Para que em momento nenhum nós possamos deixar de dar graças a Deus por todas essas boas coisas. Então, louve pela coisa doce, louve pela coisa que brilha, que Deus fez, que Deus nos deu capacidade também de sermos co-criadores com Ele. Um exemplo disso para nós, aqui na cidade de Porto Alegre, é o pôr do sol do Guaíba, que a nossa cidade aqui é bastante conhecida. Coisa boa a gente tirar um tempo, ir lá no final do dia, ver aquele sol maravilhoso se pondo, tendo fé de que vai nascer um novo dia amanhã, vai ser segunda, é dia de trabalhar. Isso nos faz lembrar São Francisco de Assis, que louva a Deus dizendo: seja louvado, meu Senhor, por todas as criaturas, especialmente pelo irmão do sol, que traz a cada dia, tu dás a luz por meio dele, e ele é lindo, radiante, com todo o seu esplendor. A ti, Altíssimo, ele é semelhante. Que você possa lembrar desse trecho, esse pequeno trecho, o dia que você estiver vendo e vislumbrando um maravilhoso pôr do sol. Mas, eu não esqueci, mas no primeiro dia que o Rodrigo, o pastor, trouxe, abriu o Eclesiastes, ele usou um termo que era o antídoto para o povo alegre. Vocês lembram disso? Porque normalmente ele sempre faz isso, né? Ele traz coisas boas e maravilhosas, daqui a pouco ele puxa a gente novamente para a realidade, que muitas vezes é dura. Quem sabe
Quem é alegre porque vive muitos anos, nesses muitos anos tem a oportunidade de servir a Deus. E o pregador também nos lembra, portanto, que há dias de trevas, porque serão muitos, lá no verso 8. Então, irmãos, não há confusão aqui, ele não está perdido, dizendo, uma hora ele fala que tem coisas muito boas para a gente desfrutar, a hora ele diz que a vida é muito dura, que é difícil. Na verdade, é uma conclusão lúcida do pregador que mostra a vida como ela realmente é. Então, desfrute a vida ao máximo enquanto pode, inspire-se, seja criativo, louve a Deus, busque glorificar o seu nome. Não há conclusão melhor que a gente possa ter do que essa. Parte 5. Quando os idosos devem louvar a Deus pela duração dos seus dias, os mais jovens devem louvar a Deus pela força da juventude. 11:9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E ser jovem, né, irmãos, é uma beleza, todo mundo aqui já foi, alguns ainda são. Mas o jovem ele não tem preocupações com muitas coisas, né, que os adultos têm, porque têm mais responsabilidades. Seus corpos são mais fortes, a cada dia vão ficando mais fortes. Dão risada fácil, se apaixonam fácil. O futuro para eles promete inúmeras possibilidades. Podem seguir novas direções na vida com mais facilidade. Sonham que vão mudar o mundo, né? Que isso está na mão deles realmente de fazer. E eles vão fazer a diferença no mundo. Todas essas coisas são coisas boas para o jovem se alegrar. Mas ao menos o texto, pensemos de cara que poderia ser um aval aqui para o jovem simplesmente satisfazer o seu coração e seguir os desejos dos seus olhos, né? Porque na verdade não é bem o que o texto quer dizer. Porque essa parte tem mais relação a pensarmos com os jovens como não quererem muito, não terem responsabilidade por seus atos, comprarem por impulso, por exemplo, não arrumarem a bagunça que fazem, e na pior das hipóteses, não pensarem em compromisso amoroso a longo prazo, serem mais imediatistas nesse ponto. Para deixar claro o chamado à santidade, o orador ainda diz assim: anda pelos caminhos que satisfazem teu coração, agrada os teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Por isso, ele nos lembra que toda vez que seguirmos o nosso coração e fizermos o que nos parece bom aos olhos, nós devemos lembrar que nós iremos responder a Deus por nossos atos. Principalmente os jovens cristãos, se lemos lá em 1 João 2,16 diz: vocês devem ficar atentos, por causa da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aqui também vale lembrar o conselho de Paulo ao jovem Timóteo, lá na sua carta 2 Timóteo 2,22, que diz, aspas, fugir, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos que, de coração puro, invocam o Senhor. Parte 6. Por fim, podemos dizer que Eclesiastes nos fornece, então, uma parte do argumento bíblico para a boa assistência médica. Veja que interessante lá no verso 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Na verdade, a gente pode dizer aqui que se trata de um tipo de otimismo também, porque o pregador está nos ajudando a pensar que nós devemos aproveitar a vida. Quando lemos lá em Eclesiastes, nós passamos também por esse texto, 3:11, ele diz, tudo fez formoso em seu devido tempo. Então, uma das razões pelas quais o pregador instrui a removermos a dor e o desgosto é que ele sabe que nós não podemos permanecer jovens para sempre. Ele diz ali, a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isso não significa, irmãos, que a juventude não tenha sentido. O pregador já nos diz que devemos nos alegrar na nossa juventude e desfrutar de muitos prazeres. Mas a juventude é vã, ou
Mas a juventude é vã ou vazia no sentido de ser efêmera e passageira. A juventude é um período de tempo, só que a vida é um período muito maior, é muito mais complexo. Qualquer período de tempo dentro da vida se refere à vida como um todo. A última parte, então, parte 7. Um dia, quando chegarmos diante de Deus, face a face, desprovido de bens, sem dinheiro, sem os livros, sem os nossos familiares e amigos, tudo que nós iremos não nos arrepender é de ter feito alguma coisa para o reino de Deus, de ter contribuído para a glória dele. Porque vamos reconhecer o quão sublime, majestoso, excelso Criador, quão grandioso ele é. E aí, comparado com tudo aquilo que vivemos, nós vamos dizer, cara, valeu muito a pena aquela vez que me acordei mais cedo e vim, aquela vez em que eu não hesitei e falei de Jesus Cristo, aquela vez que eu orei por uma pessoa. De fato, existem muitas coisas que não entendemos na vida, e tentar entender os mistérios de Deus, como diz lá o Filipenses naquele livro Decepcionado com Deus, é como explicar a matemática com um crustáceo. Tamanha disparidade entre nós e a mente de Deus, insondável mente de Deus. No entanto, quando colocamos nossa vida diante de Deus, estamos colocando tudo diante do Eterno. E se fizermos algum tipo de juízo de valor entre Deus e as coisas dessa vida, sempre iremos perder. Pois, que momentânea tribulação ou que momentâneo riso poderia durar mais que a eternidade? Então vale muito mais a pena. E se em juízo de valores, sempre apostarmos nas coisas do reino. Esse Deus que se revelou como Pai por meio de Jesus Cristo também é nosso Pai. É o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, meus irmãos, o tom dessa passagem, desse capítulo, é não olharmos para as circunstâncias da vida enquanto somos aqui na terra, igreja militante. Porque um dia no céu seremos a igreja triunfante. Como disse, nós não vamos nos arrepender de ter feito qualquer coisa para o reino de Deus. Deus nos dotou de inúmeras capacidades, irmãos, de inúmeros talentos. Não olhem para mim só porque você desenhar, de repente, isso é uma coisa que a maioria das pessoas, de repente, não fazem tão bem. Mas eu tenho certeza que você também tem algum tipo de talento para o reino de Deus, algum tipo de contribuição para dar para o reino de Deus. E pensando na soberania das esferas também, ou no nosso mandato cultural dado ao homem lá no jardim, vai cultivar, vai fazer cultura, talvez também parte da nossa grande obra não seja especificamente ficar olhando só para aquilo que é evangelho, mas também ser sal e luz lá fora, em nosso trabalho, na faculdade, onde Deus nos colocou. Porque aqui, irmãos, o povo se reúne, mas daqui a pouco, esse povo que foi reunido por Deus, o próprio Deus espalha para os mais diversos lugares. Tem gente de Guaíba, de Eldorado, de Canoas, de Porto Alegre, Zona Sul, Zona Norte, tudo que é lugar. E o propósito disso é que a gente pode ser sal e luz nesses diversos lugares que Deus nos possibilita estar. E nós podemos falar do Evangelho e, se for o caso, apontar aqui para a igreja, onde Ele mesmo reúne novamente, domingo a domingo, a sua igreja. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé para orarmos. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Tu, Deus, Criador de todas as coisas, Senhor. Tu, Deus misterioso, Senhor. Sim, Deus, muitas coisas nós não entendemos, Senhor. Muitas coisas nós não sabemos, Senhor. Mas aquilo que é o mais importante, Senhor, da decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida, Senhor. Sim, a Ti, Deus. Aceitar Teu Filho Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Senhor. E todas essas coisas, Senhor, a partir dessa perspectiva, Senhor, conseguimos enxergar o mundo, Senhor. Que possamos ver, Senhor, as oportunidades, Senhor, de trabalhar no Teu reino, Senhor. De semearmos, Senhor, de falar o Evangelho, Senhor, de em algum momento, Senhor, poder orar por aquelas pessoas, Senhor, que estão afastadas de Ti, pelos nossos familiares que tanto amamos, Senhor, e ainda não compreenderam o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a olhar para frente, Senhor, para daqui para frente, Senhor, com mais amor, Senhor, com mais afinco, Senhor, com mais paixão pela Tua Palavra, Senhor, com mais amor por Ti, Jesus. Ó Deus,
Ajuda o Senhor a evoluir, Senhor, espiritualmente, Senhor, intelectualmente, Senhor, na graça e no conhecimento, Senhor, do Teu Filho, Deus. Sim, Deus, eu não quero, Senhor, olhar para o passado e dizer, puxa vida, eu fazia tanta coisa, fazia muito mais antes, Deus, eu fazia muito mais, agora eu sei muito mais, Senhor, eu tenho muito mais recursos, Senhor. Aonde foi que eu parei, Senhor? Aonde foi que eu parei, Senhor? Que parte, Senhor, que eu deixei, Senhor? Que parte que eu estou negligenciando, Deus? Me ajuda, Senhor. Faça queimar no meu coração, Senhor, o amor pela Tua palavra, Senhor, por missões, Senhor, pelo Teu Evangelho, Deus. Me ajuda, Senhor. A Tua igreja está aqui, Senhor, reunida, Senhor, e pede por isso também, Senhor. Para que Deus coloque em nossos corações, Senhor, mais alegria, Senhor. Gozo, Senhor, em desfrutar das Tuas belezas, Senhor, de toda a Tua criação maravilhosa, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Deus, em nossas fraquezas e nossas limitações, Senhor, a sermos melhores para Ti, Senhor. A fazermos todas essas coisas para a Tua graça, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor, e desde já agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.